Oi, oi! Bom dia, bom dia! Vou esperando todo mundo entrar. Bom dia para quem vai entrando. Bom, gente, vou me apresentando. É, Antes de ontem, eu estive aqui na nossa primeira live da semana. Ontem foi a Ingrid falando um pouco do papel do AT nessa questão do suicídio, já que a gente está no Setembro Amarelo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o AT e quais os primeiros passos para começar a ser um AT. Depois da live que eu fiz na segunda, recebemos algumas mensagens de algumas pessoas perguntando assim se tinham artigos sobre acompanhamento terapêutico, se tinham mais inscritos, porque queria começar. Então a gente enviou, depois eu vou até fazer algumas indicações aqui no final da live de alguns livros para quem tem interesse, para quem quer começar aí, né, a se incluir na clínica do acompanhamento terapêutico. Então, para quem não me conhece, eu sou a Mila, sou uma das sócias do Lugar de Encontro, sou psicóloga, sou acompanhante terapêutica e com experiência de 4 anos e meio, quase 5 anos no AT. Então, hoje ainda atuo como acompanhante terapêutica. Ontem mesmo foi meu dia de fazer AT. Então, estava na rua, estava na cidade com as pessoas que eu acompanho e é o que eu falei na outra live. Fazer AT para mim é revigorante, né? Eu sinto que eu consegui mesclar o acompanhamento terapêutico com a clínica e aí eu acho que isso é algo muito importante porque não é a mesma coisa, não desempenho a mesma função como psicóloga quando eu estou fazendo AT. Então, as pessoas que eu sou psicóloga, eu atendo elas no consultório, ou online, enfim, no setting online. E as pessoas que eu faço AT são outras, gente. Então, a gente precisa, primeiramente, entender esse contexto e ir diferenciando para, de fato, compreender a clínica do acompanhamento terapêutico. Então é isso. Para mim, hoje, fazer o AT faz muito sentido. É algo que eu falo com muita paixão, porque eu acredito muito nesse dispositivo. Comecei acreditando no AT justamente por não acreditar nas outras perspectivas que se dizem de cuidado em saúde mental, mas que é um cuidado que encarcera, que não trata, enfim. Então, vi no acompanhamento terapêutico uma possibilidade de continuar trabalhando com saúde mental de uma forma que é muito eficaz e a gente vê muitos resultados positivos. Então hoje eu tô aqui para falar para vocês assim, quais são os primeiros passos assim, né, para começar e com um acompanhante terapêutico, vou compartilhar um pouquinho da minha experiência pessoal, com base no que a gente recebeu ali dessa primeira live de algumas pessoas curiosas aí sobre essa clínica. Claro que não dá para compreender tudo sobre o que é, né? O acompanhante terapêutico em uma live só, a gente vai construindo isso aos poucos. Então, vocês vão perceber que a gente está com um cronograma de lives. A gente começou ali com um assunto e aos poucos a gente vai destrinchando eles para vocês começarem a ter essa propriedade do que é essa clínica. A gente está com esse cronograma, depois a gente vai aí divulgando. Ontem a Ingrid falou do AT nessa questão do Setembro Amarelo, do suicídio. E aí a gente, aos poucos, vai contextualizando todos vocês. Mas a gente tem esse cronograma, a gente pretende entregar para vocês nessas lives conteúdos de muito valor. Então hoje é para vocês entenderem quais são esses primeiros passos, mas depois a gente vai falar aqui sobre quais são as áreas de atuação do acompanhante terapêutico, como que o AT trabalha com as famílias, como que o AT trabalha em casos de esquizofrenia, depressão, como que o AT articula com outros profissionais. A gente vai compartilhar experiências de outras pessoas que também são acompanhantes terapêuticos, pessoas da nossa equipe. Então é isso, gente. É um prazer ter todos vocês aqui. Bom dia, Keila. Bom dia. Acho que a Kátia também entrou. Tô vendo aqui 2 alunas já, nossa. E é muito bom ver vocês por aqui, ter vocês nos acompanhando. De antemão, já quero dizer, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários que eu vou interagindo com vocês. Às vezes a pessoa não quer se identificar, pode mandar de forma anônima, que aparece aqui, e eu posso ler sem identificar a pessoa.
Então é isso, gente. Bom dia, Kátia. Bom ver vocês por aqui. Hoje eu quero compartilhar aí com vocês quais os primeiros passos aí para começar com o AT, né? Primeiro eu vou compartilhar um pouquinho da minha história pessoal. Como eu falei ali no início, eu, além de acompanhante terapêutico, eu sou psicóloga, mas eu tento frisar muito que a minha atuação como psicóloga, com as pessoas que eu atendo é diferente, né? As pessoas que eu atendo como psicóloga não são as mesmas pessoas que eu faço acompanhamento terapêutico, então isso eu tento distinguir bastante ali na clínica, né? Mas acaba que a minha experiência como AT agrega muito na minha profissão como psicóloga, ampliou muito aí, né, a forma como eu compreendo o sujeito hoje. Então, lá no início, assim, quando eu conheci o acompanhamento terapêutico, eu ainda estava na graduação de psicologia, estava no meio da minha graduação, eu comecei um estágio em uma clínica dia, em uma clínica psiquiátrica que tinha uma extensão de uma clínica dia, onde as pessoas que saíam do contexto da internação dessa clínica iam para a clínica dia, e nessa clínica dia eles iam, às vezes, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Algumas pessoas que estavam em um contexto ali que precisava desse suporte maior iam todos os dias da semana. Eles passavam um dia nessa clínica dia. Lá a gente desempenhava atividades, então tinha atividades pela manhã e pela tarde, grupos terapêuticos, arte terapia, educação física, enfim. E aí eu comecei a fazer um estágio nessa clínica dia. Então lá eu tive muito essa experiência de grupos terapêuticos, de contato com essas pessoas, de contato com o sofrimento psíquico. Então desde o meio da minha graduação foi diferente para mim, porque eu já comecei a ter contato, comecei a compreender o sujeito ali através das experiências deles e não através ali do que era repassado por professores ou pelas experiências dos professores. Eu vivi essa experiência na pele. E nessa clínica dia, a gente trabalhava muito com uma perspectiva de incluir o sujeito ali no território. Então, uma vez por semana a gente estava com atividades no território, a gente planejava grupos terapêuticos nos parques, nos territórios, enfim. Então aquilo já começou a fazer muito sentido para mim, porque eu já começava a entender que não adiantava só a pessoa ir ali, né, fazer um tratamento em uma instituição, em uma clínica, em um consultório, sendo que a vida da pessoa acontece na cidade, nos núcleos familiares, nos núcleos sociais. Então fazia muito mais sentido ver que aquilo ali acontecia, né? E que a gente conseguia se incluir como um profissional que articulava a vida daquela pessoa no social. Então eu comecei a ter esse contato ali através desse estágio na clínica dia e conheci o acompanhamento terapêutico através da Sara, que é uma das nossas sócias hoje no lugar de encontro. Ela já vinha com essa experiência lá de São Paulo, do Instituto A Casa, e ela apresentou acompanhamento terapêutico. E quando eu fiquei sabendo do acompanhamento terapêutico, assim, de primeiro momento, assim, eu fiquei, tá, mas o que é? Não entendi muito bem o que era, não liguei muito, e surgiu a oportunidade de fazer a formação em acompanhamento terapêutico aqui em Brasília. Até então, tinha só uma instituição que fazia essa formação aqui em Brasília, mas essa informação tinha acabado interrompendo, essa instituição acabou interrompendo essa formação por um tempo e não tinha mais. Aí surgiu uma outra formação, que foi através da Sara, que começou lá no Espaço Vértice na época, depois a gente encaminhou aqui para o lugar de encontro. Então, surgiu essa oportunidade do curso de formação e eu não fiz nesse primeiro momento, porque eu não compreendi o que era o acompanhamento terapêutico, não entendi muito bem, eu estava muito na pegada ali da faculdade, muita coisa para fazer e não fiz. Só que depois eu vi que a formação começou e me bateu aquele leve arrependimento de não ter começado a fazer a formação logo. Porque eu fui olhar a grade curricular e contemplava ali tudo que eu acreditava ser uma potência de cuidado em saúde mental. Então, poxa, faz muito sentido isso do acompanhamento terapêutico. E aí
a formação já tinha começado, eu fiquei lá de stand-by só, contemplando, tive que esperar o próximo módulo. Aí no próximo módulo, comecei a fazer a formação. Nisso que eu comecei a fazer a formação, me encantei, assim, vi que fazia muito sentido, tava ali no meio da faculdade de psicologia, continuei o curso, fui fazendo a formação em acompanhamento terapêutico, e aí fiz o primeiro módulo, depois dei sequência aos outros. Quando eu já estava no segundo módulo, já recebi a minha primeira indicação ali para fazer acompanhamento terapêutico. Nisso que eu recebi a minha primeira indicação, comecei a acompanhar essa pessoa, já tinha ali basicamente uma base que eu tinha do primeiro módulo, então comecei a acompanhar dessa pequena base, então eu fui adquirindo essa experiência no acompanhamento terapêutico enquanto eu estava no processo de formação, então isso foi um desafio para mim. Mas ali tive essa primeira indicação, nisso já me conectei com os outros profissionais que acompanhavam essa pessoa, fui lá, articulei com a psiquiatra, entrei em contato, fiz reunião familiar, enfim, e tudo foi se encaminhando. Chegou outra indicação, aí comecei o meu segundo acompanhado, e aí depois disso chegou a terceira pessoa para eu acompanhar. Essa terceira pessoa que chegou também foi indicação assim de uma pessoa que eu nem sabia de onde tinha vindo, só para vocês entenderem o tanto que funciona aí esse mundo. A primeira psiquiatra que eu tive contato, fui ali, articulei com ela. Ela gostou muito do trabalho do acompanhamento terapêutico, deu muitos resultados ali com a pessoa que a gente acompanha. E aí ela começou a divulgar, então chegou a indicação de outras pessoas que nem tinha contato com acompanhamento terapêutico, mas ficou sabendo que tinha esse dispositivo e indicou. E aí chegou essa terceira indicação, que foi uma indicação de uma pessoa que seria para uma intervenção em crise, para uma pessoa que a família não queria internar, eles já conheciam o acompanhamento terapêutico de uma experiência que eles tinham tido em São Paulo em um outro momento. Essa família não queria internar essa pessoa e recorreu ao acompanhamento terapêutico. E aí o que acontece? Quando a gente chega com uma indicação de uma intervenção em crise, é muito complicado para um só acompanhante terapêutico conseguir bancar essa intervenção sozinho, sabe? Porque intervenção em crise requer muitas horas de acompanhamento. Às vezes pode precisar ali que você fique o dia todo com a pessoa, mas é isso. Envolvi ali todo o meu processo com as outras pessoas que eu ainda acompanhava, eu ainda estava no processo de conclusão do curso de psicologia, fazia faculdade em outros horários, enfim. Então, foi aí que começou já os nossos estalos para potencializar isso do acompanhamento terapêutico. Aí eu pensei, poxa, não vou conseguir sozinha. Entrei no caso, mas aí eu tive que acionar outras pessoas que eu conhecia, que fazia acompanhamento terapêutico também para a gente conseguir bancar isso da intervenção em crise. Então foi isso, assim, meu contato com o acompanhamento terapêutico se deu através dessa formação, e aí foi chegando e comecei a atuar, e esses foram os meus primeiros passos. Hoje atuo na clínica do acompanhamento terapêutico, acompanho menos pessoas do que eu acompanhava antes, porque hoje a gente tem um empreendimento, que é o lugar de encontro, eu tenho a clínica que eu atendo de psicologia e tem as pessoas que eu atendo como AT. Então, não tenho mais a mesma disponibilidade de acompanhar tantas pessoas ou tanto tempo como eu acompanhava antes, quando eu só fazia acompanhamento terapêutico. E aí, para vocês entenderem, chegou a um ponto, assim, de chegar tanta demanda de acompanhamento terapêutico, que eu saí desse estágio que eu estava nessa clínica dia e comecei a atuar só como AT. E isso foi muito interessante porque o acompanhamento terapêutico constituiu a minha primeira fonte de renda ali, como profissional mesmo. Antes eu já tinha trabalhado com outras coisas, comércio, mas nada vinculado à área da saúde mental ou da saúde. Então, o acompanhamento terapêutico foi a minha primeira fonte de renda na área da saúde mental e que me contemplou bastante ali. Consegui, tive a conquista do meu primeiro carro, enfim. Então, isso, eu tenho uma trajetória muito interessante aí com acompanhamento terapêutico, faz muito sentido na minha vida. Sou muito apaixonada por essa clínica. E esse foi o meu primeiro contato, mas às vezes as pessoas perguntam, tá, Mila, eu entendi que esse foi o seu primeiro contato, mas e aí? Gostei do que você apresentou, gostei aí dessa perspectiva que o acompanhamento terapêutico oferece para essas pessoas que precisam
aí desse suporte em saúde mental. Mas como que eu faço? Quero conhecer essa clínica. Como que eu faço, então, para virar um AT? Aí, gente, eu posso usar talvez a minha trajetória como exemplo, mas a gente precisa entender que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem a sua experiência de vida, cada pessoa vai visualizar o AT num primeiro momento de uma forma. Então, tem pessoas hoje que praticam a clínica do AT de uma forma diferente. Tem pessoas que eu conheço que são formadas em psicologia, mas não atendem no consultório, que faz só acompanhamento terapêutico. E tem outras pessoas que atendem muito mais ali, outras pessoas, e faz só um acompanhamento terapêutico porque faz sentido ali para ela. Então a gente precisa entender que cada pessoa tem aí a sua construção. E aí, quais são esses primeiros passos? Como para mim ali foi fundamental naquele primeiro momento despertar esse desejo, sabe? Poxa, entendi um pouquinho do que é o acompanhamento terapêutico, faz muito sentido, eu acredito muito nessa possibilidade de contato, então faz sentido na minha vida. Aí eu fui lá, não fiz no primeiro momento a formação, mas depois aquele desejo ficou batendo forte e eu fui lá e iniciei a formação. Então, a gente costuma falar que quais são esses primeiros passos, né? O primeiro deles é despertar esse desejo. Pelo acompanhamento terapêutico. Inicialmente você pode não se visualizar ainda fazendo, mas você tem que ter o desejo de minimamente conhecer o que é essa clínica do acompanhamento terapêutico. Então, primeiro ponto, para começar aí a ser um AT ou para se interessar pela área do AT, ter esse desejo de conhecer, de repente ser um AT, ou se você ainda não se visualiza sendo um acompanhante terapêutico, de minimamente ter o desejo de estudar sobre o AT, de conhecer essa clínica. Depois que esse desejo aí se desperta, o segundo ponto é fazer uma formação em acompanhamento terapêutico. E aí, depois que você faz essa formação, você pode começar a sua atuação, ou durante a sua formação você já pode começar a atuação como acompanhante terapêutico, mas é importante você concluir a formação. E aí vem o terceiro ponto, que é você estar ali em processo de supervisão. Por quê? Às vezes a gente acha que, poxa, já tenho a formação, já tenho propriedade, vou ali atuar, tá ok, tá beleza. Mas é muito importante ter uma pessoa que tem essa experiência aí para além, que vai te oferecer essa visão de fora, né? Porque às vezes a gente está ali oferecendo um cuidado, mas está incluído nele, ele está incluído no meio daquilo tudo. E o processo de supervisão te oferece isso, esse olhar de fora, uma outra perspectiva que às vezes a gente acaba deixa passando batido ali e faz muito sentido ali essa intervenção na vida da pessoa. Então, esse processo da supervisão também é muito importante para quem atua com isso, com acompanhamento terapêutico, com o campo da saúde mental, também ter esse processo da análise pessoal. O que é a análise pessoal? É a terapia que a gente faz, é um cuidado consigo, porque a gente acaba lidando com demandas que são muito difíceis. Então, por vezes se torna até difícil ali, em alguns momentos, separar, né? A gente tá ali na vida da pessoa, na casa da pessoa, a gente conhece a família da pessoa. Então, é muito importante pra gente que trabalha com saúde mental, processo de supervisão, processo de análise pessoal. Então, gente, o que eu considero importante para você começar a atuar. Os primeiros passos para começar a ser um acompanhante terapêutico primeiro, desejo de conhecer essa clínica, e se ainda não se visualiza fazendo o AT, minimamente ter o desejo de estudar sobre o AT. Segundo, processo de supervisão, supervisão clínica, você tem um supervisor. Depois, o seu processo de análise pessoal, de autocuidado. E o quarto, o começar a atuar. Então, eu acredito que são esses 4 passos aí fundamentais para você começar, sabe? Então, às vezes a pessoa pergunta assim, tá, mas o AT não é regulamentado. Por que eu preciso fazer uma formação, né? Aí, essa é uma discussão que a gente vai ter em outras lives. Mas é um embate, assim, que acontece muito, né? As pessoas, tá, mas não é regulamentado, por que eu preciso fazer a formação? Gente, como é que a gente vai conseguir aí, né, ter essa base para oferecer esse cuidado em acompanhamento terapêutico
se a gente minimamente não tem um conhecimento aí, né, do que é essa clínica, de como que surgiu, de processo de manejo clínico, de como que é a condução com a família, de como manejar a crise, porque a gente o acompanhante terapêutico ele lida diariamente com casos de pessoas que têm alguma questão psíquica, passa por algum tipo de sofrimento psíquico, tem algum diagnóstico de transtorno mental ou outras vivências ali. Vocês vão entender que não só isso, o AT não atua só com pessoas que têm questões de saúde mental, a gente também atua com idosos, às vezes em processo de envelhecimento, enfim, vocês vão entender que é uma clínica ampla. E aí eu bato na tecla do porquê que é importante a formação, porque a formação te dá base para lidar, seja com Mila, vou fazer AT com crianças, Mila, vou fazer AT com adultos, com questões de saúde mental, com transtornos mentais. Mila, vou fazer AT com idosos. Então, a formação, ela te oferece essa base para você atuar, seja com qual nicho aí você esteja visualizando. E também a base para você atuar no dia a dia. O AT não é um fazedor de coisas. Você não vai chegar ali na casa da pessoa, hoje eu vou fazer isso com a pessoa. A gente faz com a pessoa aquilo que tem sentido na vida dela, porque senão não é terapêutico. E aí o acompanhamento que a gente faz, ele é terapêutico. Então, para ser terapêutico para a pessoa, tem que fazer sentido na vida dela. E para fazer sentido na vida dela, nós que somos acompanhantes terapêuticos, temos que ter essa base para conseguir oferecer e construir ali com a pessoa e com a família um projeto terapêutico, um projeto de vida do que vai fazer sentido e do que nós podemos trabalhar com ela no dia a dia como profissionais. E aí eu falo como profissionais por quê? Porque por mais que o AT não seja regulamentado, o nosso trabalho ele é um trabalho profissional, porque ele tem uma ética de cuidado. Então a gente não inventou o acompanhamento terapêutico e saiu fazendo aí do nada. A gente tem uma ética que norteia a nossa prática. Então, gente, é isso. Vocês têm que entender que tem um passo a passo, mas muitas pessoas têm manifestado o desejo de conhecer a clínica do acompanhamento terapêutico. Isso tem deixado a gente muito feliz, porque a gente sabe que existe muita demanda e que tem potência ainda para muitas outras demandas no acompanhamento terapêutico e ainda não tem porquê. Porque o mercado de AT ainda está muito reduzido. Poucas pessoas atuam como acompanhante terapêutico. Então, a partir do momento que outras pessoas vão atuando, outros profissionais vão conhecendo, outras pessoas vão conhecendo e vão entendendo que o tanto que é importante ali, né, o acompanhamento terapêutico. Às vezes a pessoa acaba recorrendo ali a um psiquiatra logo de cara, a medicação logo de cara, aí vai lá o psiquiatra e indica o AT depois. Mas a pessoa nem sabia o que era. Então, é muito importante a gente começar a disseminar o AT. Então, tem deixado a gente muito feliz. Tantas pessoas aí interessadas no acompanhamento terapêutico e querendo conhecer mais sobre essa clínica. A Vanessa comentou aqui. O AT durante a sua vida acadêmica contribuiu para você ser uma psicóloga melhor, né? Que coisa linda. Com certeza, Vanessa, isso eu falo assim sem sombra de dúvidas, eu não preciso falar assim, porque hoje eu tenho um empreendimento na área do acompanhamento terapêutico. Não, com certeza hoje eu sou uma psicóloga muito melhor do que se eu não tivesse conhecido o AT. Por quê? Porque eu consegui ali, né, visualizar o sujeito de uma outra forma, entender? A gente no consultório, como psicólogos, né, a gente fica ali naquelas quatro paredes. Então, o que acontece? Às vezes, entra um paciente, a gente termina a sessão, ele sai, em menos de 5, 10 minutos já entra outro. Então, acaba que essa rotatividade e se a gente não tomar um cuidado, a gente acaba mecanizando aí muito, sabe? Isso do processo aí da psicologia e que não é para ser assim, né? A gente precisa ter um olhar de cuidado para o outro. Então, o AT acabou me oferecendo aí essa visão ali de que aquela pessoa entra ali no consultório, entra naquela sala, naquelas quatro paredes, mas que eu entendo que essa pessoa existe para além daquele consultório, que essa pessoa
tem relações sociais, que essa pessoa tem relações familiares. Então, hoje, se a pessoa, quando eu tô atendendo ela ali no consultório, como psicóloga dela, me traz que tá tendo ali algum tipo de conflito com a família, ou que não tem amigos, então já tem uma visão mais ampla, e eu consigo ali trabalhar com ela essa perspectiva, sabe? Pro social, poxa, fulano, mas calma aí, né? O que está acontecendo, né? Que isso não está se encaminhando na sua vida. Então, com certeza, me fez ser uma psicóloga muito melhor, porque me fez ampliar também essa perspectiva de cuidado com as pessoas que eu atendo no consultório, e as pessoas que eu atendo no consultório também se sentem muito contempladas com isso. Então, hoje no consultório, eu consigo aí ter essa abertura também para construir um projeto terapêutico, às vezes com essa pessoa que está com alguma dificuldade. Eu consigo ter uma abertura para construir um cartão de crise, para manejar uma crise. Então, o AT me proporcionou aí esse espaço e essa experiência até para manejar momentos de crise de uma forma muito mais cuidadosa, de uma forma muito mais ampla e ter propriedade disso e ter uma segurança disso. Então, falo isso sem sombra de dúvidas. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Acho que tem só esse da Vanessa. Gente, eu acho que é isso o que eu tinha para trazer hoje. Quero deixar o recado de que a gente está aqui diariamente oferecendo conteúdo de valor. Então, são poucas as equipes de AT hoje no Brasil. A gente quer que isso se amplie, que virem muitas equipes, porque a gente acredita muito no trabalho do acompanhamento terapêutico. E se vocês pararem para ver, forem pesquisar, são poucos também os lugares que oferecem tanto conteúdo de valor. E a gente está aqui com esse propósito de entregar para vocês, e é isso, é de graça. A gente quer que vocês conheçam o acompanhamento terapêutico, que vocês se encantem, que vocês comecem a atuar aí na cidade de vocês, que vocês comecem a falar aí para outras pessoas, porque isso com certeza vai ajudar aí no campo da saúde mental no Brasil, né? Que é algo que tem sido muito difícil, que passou por momentos de muita desestruturação nesses últimos anos, de muitos rompimentos políticos, né, de leis, enfim. Então, pra gente foi uma notícia muito boa ver, né, aqui o Abrasim também postou, que é a Associação Brasileira de Saúde Mental, né, de que o Ministério Público impediu aí agora, né, a internação de adolescentes nas comunidades terapêuticas, e tem pessoas que às vezes entram nesse embate de falar, não, mas que é importante, que tinha que ter, mas a gente defende essa perspectiva de que, calma aí, né, são adolescentes, né, a gente pode conversar mais sobre isso depois e a gente explicar o porquê que pra gente é muito importante que isso não aconteça, né, se o Ministério Público, se todo mundo conhecesse sobre o acompanhamento terapêutico e entender a importância desse dispositivo também, né, e esse investimento que antes se fazia em comunidades terapêuticas, instituições privadas, internações, se for feito em um cuidado em liberdade, gente, a nossa saúde mental vai ser muito mais potente, né, no Brasil. Então, é uma visão que muitas pessoas ainda têm que construir para que se torne real. E vocês aqui acompanhando, né, estando aqui presentes e interessados, contribui também com isso para a gente, né, para a gente disseminar aí esse discurso. Então, é um prazer estar por aqui também e agradeço aí a presença de cada um de vocês. Só lembrando que a gente vai continuar aí com essas lives diárias. Amanhã a Ingrid está por aqui com vocês. E entre em contato com a gente, fala com a gente. Mila, tenho dúvida sobre isso e isso. Manda no direct. Na segunda-feira, depois que eu terminei a live, chegou algumas questões ali no direct. Fui lá, falei com a pessoa, mandei artigos, indiquei livros. Então, assim, tem um livro que eu quero indicar para quem tem aí o interesse de conhecer mais sobre o AT. Depois, nas outras lives, eu vou indicar outros. O primeiro livro que eu quero indicar é Fundamentos Clínicos do Acompanhamento Terapêutico, que é do Gabriel Pulice. Ele é lá da Argentina, que vocês sabem que é um dos lugares percussores aí do acompanhamento terapêutico. Ele, inclusive, já deu aula aí pra gente aqui nos nossos cursos, então é um querido. É uma pessoa referência aí no acompanhamento terapêutico, e é um livro que eu indico. Fundamentos Clínicos do Acompanhamento Terapêutico. Se você quer começar a entender mais sobre o AT,
adquira esse livro, procura aí na internet, que ele dá uma base muito legal. E eu acredito que eu até tenho ele, e quem quiser e tiver um interesse, manda direct que a gente envia, tá bom? Gente, é isso. Um beijão para quem acompanhou a gente. Tem um comentário aqui da Kátia. Vocês são valiosos. Obrigada pela movimentação em prol da saúde e qualidade de vida. Adoro acompanhar vocês. Ah, Kátia, muito obrigada. Tem sido um prazer aí também compartilhar essa experiência com você, né, que está em uma outra região e que tem levado com tanta potência aí para sua região um acompanhamento terapêutico. Então, pra gente é muito bom te ter aqui junto com a gente também nessa movimentação, e a gente continua aí conversando. Muito obrigada. E é isso, gente. Um beijão. Amanhã a Ingrid vai estar por aqui com vocês. No mesmo horário, 10 horas, acompanhe as lives, porque a gente está com um cronograma. Então, uma live vai complementando a outra. Tá bom? Um beijo e sexta-feira eu tô por aqui com vocês. Tchau, tchau.